E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito dinâmica que foi jogada no Gambito Alien. É uma partida de Blitz onde temos de um lado Ricardo Nakamura, talvez o melhor jogador de Blitz online do mundo, né? Ele tem 3.300 e lá vai cacetada de hate no chess.com, jogando aí contra esse mestre feed espanhol Midnight Horizon. Eu não sei quem é o dono dessa conta, né? Se não teria colocado o nome e a foto do jogador, mas eu não encontrei informação. Se alguém sabe de quem que é a conta Midnight Horizon, por favor, deixa nos comentários. Mas o interessante é que mesmo um jogador super forte como o Nakamura acabou sendo vítima de um gambito que é objetivamente ruim, que é o Gambito Alien, né? Se o jogador de preta jogar perfeitamente, ele fica ganho dentro dos primeiros lances, mas isso só mostra que nós não somos máquinas e que tem muitas linhas que são objetivamente ruins, mas que na prática são muito boas, principalmente no Blitz e Bullet. Então, bora dar uma olhada nessa partida. Nós temos peão em E4 por parte das brancas, peão em C6 aqui é a defesa Caro-Kann, vem peão em D4 e peão em D5 combatendo o centro, e o jogador de brancas já joga um lance bem interessante, cavalo em D2. A razão pela qual o lance cavalo em D2 é jogado ao invés de cavalo em C3, que seria a variante clássica, apesar dos dois lances fazerem a mesma coisa, defenderem o ponto E4 de cavalo, e normalmente eles vão exatamente para a mesma linha, que é peão toma e cavalo toma, né? A ideia geral é que com cavalo em D2 você está jogando contra um sistema específico do jogador de pretas, que é o sistema Gurgenidze. Acho que é essa a pronúncia, né? A ideia é que se cavalo em C3 e pretas quiserem, fugir da teoria de peão toma, jogam um peão em G6, que é esse sistema, né? E tem pressão ao longo da grande diagonal. Cavalo em D2 tira essa opção do jogador de pretas, porque se G6, o simples peão em C3 basicamente mata toda a ideia do sistema e é simplesmente uma versão muito inferior para o jogador de pretas. Então, cavalo em D2 basicamente força as pretas a tomarem o peão e a gente entra na linha principal com o cavalo toma E4. Naturalmente aqui pretos costumam jogar bispo em F5 ou cavalo em F6 e nós temos cavalo em F6 por parte do Ricardo, que é a variante Tartakower, né? O que o jogador de pretas está pedindo é cavalo toma cavalo, para que ele possa jogar com peões dobrados aqui. Essa estrutura de peões dá muita segurança de roque para o jogador de pretas, porque ele tem 4 peões na frente do rei e acelera o desenvolvimento do bispo e tem algumas ideias de ataque bem agressivas. Mas é claro, o Gambito Alien vem com um lance super interessante, cavalo em G5. Você nega que a troca de cavalos, não volta o cavalo para a casa de G3, coloca o cavalo numa casa onde ele pode facilmente ser chutado pelo lance H6, mas ele vem com total intenção de se sacrificar na casa de F7. Então, Nakamura, antes de jogar o H6, porque cavalo toma F7 seria o gambito expondo o rei do jogador de pretas, joga primeiro o bispo em F5 para tirar essa diagonal do bispo de casas claras, já que em várias linhas, né, essa diagonal é utilizada pelo jogador de brancas. Então, bispo em F5 é um lance bem preciso. Brancas jogam cavalo em F3 e vem agora o peão na casa de H6 e, é claro, o Gambito Alien é configurado por cavalo toma F7. Esse lance que objetivamente é ruim, se você ligar o computador, ele vai dar uma vantagem quase que decisiva para o jogador de pretas, porque é claro, você está entregando uma peça, mas do ponto de vista prático, depois de rei toma F7, a posição é muito difícil de jogar por vários fatores. Primeiro, você vai ter que jogar com o rei no centro, perder o roque. Segundo, as casas claras estão tremendamente enfraquecidas ao redor do rei do jogador de pretas, com ideias de cavalo em E5, com ideias de bispo em C4, com ideias de dama em H5, né? E basicamente o jogador de pretas tem que jogar um xadrez perfeito pelos próximos 10 ou 15 lances para não simplesmente perder ou cair em uma das centenas de armadilhas que tem aqui, né? Então, as brancas jogam cavalo em E5 cheque e, curiosamente, o Nakamura conhece a teoria do gambito, né? O lance rei na casa de G8 é o lance mais popular, mas não o mais preciso. O mais preciso é o que o Nakamura joga rei de volta na casa de E8, porque dessa maneira é mais difícil de brancas explorarem essa diagonal. Se o jogador de brancas quiser um ataque, ele vai ter que explorar a diagonal H5, E8, que é uma diagonal mais difícil, porque o bispo está impedindo ideias de bispo na casa de D3. Então, o que nós temos é bispo em C4, ameaçando bispo em F7, checkmate, né? De cara, bispo F7 é uma ameaça de mate. Então, Nakamura tem que jogar o lance peão na casa de E6. É o único lance bom
que cobre a ameaça de mate. Qualquer lance como dama em C7, gerando uma casa para o rei sair, não é bom o suficiente. O jogador de brancas já tem, na verdade, uma grande vantagem nessa linha. Então, peão E6 por parte do Nakamura, e as brancas jogam peão na casa de G4, expandindo na ala do rei, pegando o tempo nesse bispo e tentando, é claro, de alguma maneira, tirar o bispo da diagonal para a gente poder explorar e gerar um ataque no rei do jogador de pretas. E a melhor linha para as pretas jogarem é você voltar o bispo para H7, que parece ruim porque você abre mão do peão de E6. Mas é o correto, você tem que jogar bispo em H7, deixar bispo toma E6 ser jogado com uma ameaça de cavalo em F7, e por incrível que pareça, essa posição ainda é perfeitamente jogável para o jogador de pretas, com ideia de dama na casa de E7, né? E aí você deixa as brancas darem o cheque aqui de bispo, o rei vai para D8 e a posição ainda é uma posição jogável para as pretas, né? Brancas fazem o roque, com ideia de torre E1, muito dinâmico, mas perfeitamente jogável. O Nakamura, no entanto, joga o lance errado. Ele joga bispo em E4. A princípio, parece que ele só está forçando um F3, por exemplo, né? E é justamente o que as brancas fazem. E ainda dá tempo de voltar o bispo para H7. Mas o Nakamura joga o lance mais natural possível. Bispo em D5. Porque você não quer perder o peão. É claro que você não quer perder o peão. Você quer defender o peão, o bispo está perfeitamente posicionado na casa de D5, ele está forçando troca de material quando você tem uma peça inteirinha a mais e, por consequência, um lance, assim, completamente natural, mas as brancas já estão ganhando por conta da fraqueza da diagonal B1 H7, certo? Então a ideia é dama em D3, que é jogada instantaneamente pelo mestre FIDE espanhol, ameaçando entrar na casa de G6, e, a depender do que o Nakamura joga, é ameaçando também entrar de cavalo, né? Então aqui a ameaça principal é, por exemplo, dama na casa de G6 cheque, rei em E7 lance forçado, dama na casa de F7 cheque, o rei tem que ir caminhando cada vez mais para o centro do tabuleiro e basicamente ele vai em algum momento acabar levando um belo de um checkmate. Por consequência, o Nakamura joga o lance dama em E7, certo? Ideia sendo, você pode até dar o cheque de dama nessa posição, o rei vai para a casa de L8 e não tem infiltração na casa de F7, apesar de ter cavalo na casa de F7. E é justamente o que acontece. Primeiro, as brancas trocam, porque sabem que vão ganhar material, então já mudou totalmente a dinâmica da posição. A gente quer trocar, porque como vamos forçar a vitória de material, a gente quer levar para um final onde é fácil de ganhar, sendo o jogador de brancas. E nessa posição, o Nakamura gasta um tempo e ele acaba decidindo tomar de cavalo, o que faz total sentido para ativar a peça, mas teria sido mais preciso tomar de peão para você tentar utilizar dessa cravada para dificultar do jogador de brancas tirar o cavalo daqui. Apesar de que abrir a coluna E pareça perigoso por conta da ideia de simplesmente fazer o roque aqui do jogador de brancas. Mas teria sido mais preciso, a posição teria ficado um pouco mais igual. Da maneira que foi, cavalo toma, as brancas simplesmente ganham aqui com dama em G6 cheque, o rei tem que sair, o único lance legal para você sair com o rei é a casa de D8 e cavalo em F7, simples assim, o jogador de brancas que havia sacrificado uma peça ganha uma torre limpa e por consequência, no final dessa linha, nós temos após cavalo toma H8, uma posição onde brancas estão com a qualidade de vantagem e um peão, porque o cavalo pegou também o peão da casa de F7. Então aqui, no momento que o jogador de brancas ganha material, a dinâmica ela inverte totalmente. Porque de início, quem tem que jogar de maneira energética tentando um ataque, porque tá com uma peça a menos, é o jogador de brancas. Agora, de repente, quem tem que jogar pro ataque por tudo ou nada é o Nakamura e brancas tem que jogar na retranca, tentando trocar tudo, porque já ganharam seu material. Então o Nakamura joga dama em H4, cheque, certo? Forçando aqui as brancas a movimentarem o rei. E o jogador de brancas joga rei na casa de E2 para facilitar, depois da movimentação do bispo, a conexão das torres. E o Nakamura joga dama em H3, ameaçando tudo quanto é tipo de ataque desagradável com o cheque dama na casa de G2. Por consequência, o mestre FIDE aqui joga a torre em F1, sacrificando o peão de H para se livrar desse ataque, né? Então, se você toma o peão de H, o lance torre na casa de F2 vai expulsar a dama daqui e vai deixando a posição cada vez mais fácil para o jogador de branca jogar. Portanto, o Nakamura desenvolve o bispo, joga bispo em D6, tentando trazer mais uma peça para o ataque. E as brancas começam, então,
a tentar chutar as peças do jogador de pretas, porque o ataque aqui das pretas está começando a ficar bem assustador. Joga um C4, forçando esse cavalo a ou sair daqui, né, ou trocar alguma peça. Tipo, o cavalinho F4 forçando troca é bom para o jogador de brancas, porque é uma peça a menos para você se preocupar. Então o cavalo vai para casa de E7, com um tempinho na dama, e nessa posição as brancas, ao invés de tomarem o peão, decidem pelo lance dama na casa de E4, trazendo mais peças para a defesa, né? Não é um peão nessa posição que vai te fazer vencer, então o que você quer fazer? Você quer trocar tudo, né? O dama em E4 facilita para poder jogar bispo em F4 em algum momento futuro, forçando a troca de bispos também. Temos cavalinho D7, as pretas desenvolvem com o tempo no cavalo de H8, cavalinho F7 com um tempinho no bispo, e o jogador de pretas joga então cavalo na casa de F6, que é um lance bem interessante, sacrificando o peão de E, né, com a ideia de ganhar tempo na dama e tentar abrir a coluna E para talvez ganhar a dama. Porque uma coisa é você ter uma posição ganha, outra coisa é você converter essa posição ganha contra um jogador da força do Nakamura em uma posição de blitz. Então, depois de dama toma E6, ameaçando de cara o lance dama toma D6, as pretas jogam um lance super interessante, super difícil de enfrentar, cavalo em F5. Esse lance entrega um cavalo de graça, vamos dizer assim, né? Deixa você tomar o cavalo de dama, mas abre a coluna E. Se você tomar de peão, tem o problema de torre em E8, né? E aí você vai entrar na cravada e vai perder a dama. Então o Nakamura vai tentando gerar contra-jogo de tudo quanto é jeito que ele pode. E depois de dama toma F5, vem torre em E8 cheque. E a posição é difícil, tá? Não é fácil de segurar uma posição como essa sendo as brancas. Por exemplo, se você movimenta o rei daqui, de repente a torre cai. Então você tem que cobrir o cheque entrando numa cravada. Então, bispo em E3 é praticamente forçado. E as pretas, é claro, né, não querem perder o bispo nessa casa, jogam bispo toma H2. Posição ainda bagunçada, ainda difícil de converter. Cavalinho E5, lidando com a cravada, voltando o cavalo. E H5 por parte do Nakamura, tentando, né, de tudo. Porque o jogador de brancas, a qualquer momento, jogando rápido, tá nervoso, pode pendurar sua dama se ele aceita tomar esse peão. Por consequência, bispo em F4, um lance excelente que força a troca de peça. Quando você tem mais material, você quer trocar tudo. Peão toma G4 intermediário, né? Ameaçando aqui em F3 um pouco. Então, peão de F toma G4, cavalo toma G4 e nós temos o lance aqui por parte do jogador de brancas, porque é uma posição super complexa. Rei na casa de D2, se afastando dos cheques, se afastando das peças do jogador de pretas. Dama em G2 cheque, se você caminha o rei para baixo, você desconecta torres pendurando a torre, então o rei vai para a casa de C3, e esse rei vai tentar encontrar o seu refúgio, talvez aqui em B3, talvez aqui em A3, depois você avança o peão de B. Então o Nakamura nessa posição não vê uma escolha que não trocar peças, porque tem muita tensão, os bispos se atacam, os cavalos se atacam, então ele joga cavalo, toma E5, mas isso definitivamente é uma vitória para as brancas. Trocar peça aqui deixa a posição mais fácil. Peão toma e ele joga a torre em H8, né? Permitindo aqui bispo toma para tomar de torre e gerar contra-jogo. As brancas avançam o peão de E, nós temos rei na casa de B6, jogam bispo em E3 cheque, já montando talvez uma rede de checkmate, vem peão em A6 e as brancas jogam B4 com a ameaça do B5. Então o jogador de pretas se vê forçado a jogar B5 ele mesmo. Temos o peão na casa de A4, agora ameaçando o peão de A toma, que vai ser um checkmate, né? Com um cheque duplo, bem bonito. A torre dando cheque, o peão dando cheque, o bispo cortando as casas do rei. Então o peão de A toma vai levar certamente a checkmate depois de rei B7, torre toma 7, tem tudo quanto é tipo de problema. Então Nakamura toma o peão de C, permitindo B5 cheque, rei B7. Aqui ele permite dama na casa de F7 cheque, rei em A8 e por conta do bispo nós temos dama toma A7, cheque, mate em 37 lances. Uma linha que é considerada por muitos uma linha horrível, né? O Gambito Alien tem muita gente que considera uma linha horrorosa, tem muita gente que fala, não joga essas porcarias, isso não funciona contra jogadores fortes, só vai funcionar nos 800 de rating. Tá aí um cara de 3.300 pontos de rating, ficou perdido dentro de 10 lances, né? Em 12 lances ele ficou completamente perdido.
Tá aí a sua prova de que você não precisa só jogar literalmente tudo que o Stockfish aprova. Xadrez é um jogo de seres humanos, então o jogo ser difícil de enfrentar também é algo que deve ser levado em conta quando você faz as suas preparações. Não deixe que as pessoas digam o contrário, porque você tem que jogar para se divertir e se você nunca tentar linhas táticas como essa, você provavelmente nunca vai melhorar posições agudas e desbalanceadas e táticas, né? Então, eu encorajo vocês sim a jogarem o Gambito Alien de vez em quando. É divertido, é bom de enfrentar também. Dito isso, deixa o like no vídeo se você gostou, um abraço e até a próxima.